Fala, Fogão! Passado esse momento de euforia pela grande festa que a gente fez no estádio Newton Santos, nessa última rodada da Série B, no empate em 2-2 com o Guarani, a vitória não veio, é verdade, todos nós queríamos uma vitória, mas ainda assim, foi um grande dia de celebração. E não celebração por uma taça, pelo retorno à elite, porque de lá a gente nem deveria ter saído, e que essa inclusive tenha sido a última partida numa Série B na história do Botafogo, porque isso não pode mais acontecer. E a gente tem que justamente falar disso e falar de olhar pra frente, porque a gente precisa falar do Botafogo forte que a gente deseja. Foi um dia de celebração por tudo aquilo que a gente está enxergando que pode acontecer de positivo no caminho do Botafogo. Não quer dizer que 2022 vai ser tranquilo, muito pelo contrário. A gente sabe que vai ser um ano desafiador. E isso porque o Botafogo, que durante décadas foi muito mal gerido, está tendo que correr atrás do prejuízo. Enquanto você tem vários times aí na Série A que estão mais estruturados, que estão mais organizados, o Botafogo está caminhando nessa direção. Não significa dizer aqui que a gente vai fazer uma Série A horrorosa, que vai brigar para não cair, nada disso. Nada disso, nada de profeta do apocalipse, conforme a grande mídia gosta de fazer. Nada disso. A gente tem que ter a tranquilidade de entender o momento do Botafogo. A celebração que a gente fez no domingo, a celebração à instituição, à estrela solitária, isso foi bonito demais de se ver. E não pode acontecer num momento isolado. Não pode acontecer simplesmente num momento de euforia, com acesso conquistado, com a taça garantida, não. Isso tem que ser uma constante. Porque a gente tem que falar aqui a verdade. Não basta estalar o dedo e falar assim, bom, agora o Botafogo está com a sua vida resolvida. A gente vai entrar em todos os campeonatos para brigar lá em cima, no topo, o tempo inteiro. O Botafogo agora está com a vida financeira resolvida. A gente sabe que não é assim. Quem dera fosse assim. Quem dera eu poder fazer isso aqui e o Botafogo pronto. É o Botafogo dos nossos sonhos, aquele Botafogo que chega, que briga e que está constantemente nas fases mais agudas de todas as competições. Para isso acontecer, muito trabalho tem que ser feito. Trabalho esse que foi iniciado nessa temporada, com a chegada de Jorge Braga, com a chegada do Lênin Franco. Muita coisa bacana aconteceu. Não apenas por conta desses dois profissionais. A gente tem que falar aqui do presidente do Césio Melo, que mesmo com câncer de próstata, esteve sempre presente ali ao lado dos profissionais, dos jogadores, comissão técnica, e que principalmente deu um passo atrás para deixar que os profissionais contratados pudessem fazer o seu trabalho. Tem muita coisa bacana que está acontecendo no Botafogo, mas tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, Fogão, sinceramente, para poder te passar uma mensagem. Sim, passar algumas informações daquilo que está acontecendo, tá nos bastidores do Botafogo e tudo mais, mas também falar da importância que você tem em 2022. Da importância que você e todos os seus amigos botafoguenses têm em 2022. A gente está falando aqui do Botafogo que precisa melhorar sua estrutura, e tem aí o projeto Território Alvinegro. A gente não chegou ainda nem a 10% da necessidade de arrecadação para poder tirar o Centro de Saúde e Performance do papel. A gente tem que acelerar isso aí. A gente precisa arrecadar R$2.200.000 e a gente não bateu nem 10%. E mesmo que bata 10% agora, ainda está muito abaixo. A gente está muito aquém daquilo que a gente pode fazer. A força da torcida do Botafogo a gente demonstrou nesse domingo. O ônibus chegando no estádio, todo mundo ali em volta do ônibus fazendo aquela festa, a galera subindo em cima do ônibus. Essa é a torcida do Botafogo. É uma torcida que quando quer estar presente, que quando quer chegar junto, chega e faz a diferença. Foi o que eu disse, quem dera bastasse estalar o dedo e pronto, a vida do Botafogo está resolvida. Então o trabalho que está sendo feito precisa continuar, mas precisa especialmente do nosso apoio, para você ver como é que a gente pode fazer a diferença. Nesse jogo diante do Guarani, o Botafogo teve um resultado líquido superior a R$730 mil. 34 mil botafoguenses presentes no estádio e um resultado líquido superior a R$730 mil. Você já imaginou a gente fazendo isso ao longo de uma temporada? Você já imaginou o resultado que o estádio Newton Santos pode gerar com a nossa presença constante por lá? 20 mil, 25 mil, 30 mil pessoas por jogo? É isso que a gente tem que entender. Não basta estalar o dedo. Quem dera fosse assim. A gente tem que estar presente ao lado do glorioso, para que resultados líquidos como esse, que a gente conseguiu na partida contra o Guarani, se repitam em 2022. Porque isso vai fazer a diferença. Da mesma maneira como a gente pode fazer a diferença com o Camisa 7, programa de sócio-torcedor.
O Bahia, que está hoje na Série A aí, brigando para não cair, está mirando os 45 mil sócios. E a gente está chegando a 20 mil. E a torcida do Botafogo é maior do que a torcida do Bahia. Com todo respeito à torcida do Bahia, que é muito bacana. Eu admiro demais a torcida do Bahia, a torcida que está sempre lá presente, fazendo aquela festa bonita pra caramba. Mas a nossa torcida é maior. Então a gente tem que engajar também nesse sentido. Entender que cada assinatura de sócio-torcedor faz sim a diferença. Que cada real que você conseguir contribuir para o projeto Território Alvinegro faz sim a diferença. Não dá para você doar 100 reais, então que você contribua com 5, não tem problema. O que é mais importante é a gente entender toda essa questão de trabalho que tem que acontecer no Botafogo, essa transformação passa por nós. A questão da gente criar o hábito de estar sempre presente no estádio Newton Santos, para que a gente não tenha aquela média de 7, 8 mil presentes, os mesmos torcedores sempre. Cansei de ir no estádio Newton Santos, olhar para o lado e ver as mesmas pessoas sempre. Então a gente tem que fazer desse dia de celebração, desse jogo contra o Guarani, dos 34 mil torcedores no estádio Newton Santos, uma constante. O poder de transformação que a gente tem de implementar no Botafogo, pelo simples fato da gente estar presente, estar lado a lado com o Glorioso, a gente pode fazer uma baita diferença. E o Botafogo precisa disso. O trabalho nos bastidores está sendo feito. A gente vai falar aqui do Jorge Braga, por exemplo, que já disse, a SAF será constituída. O clube empresa vai acontecer. O Botafogo vai constituir o CNPJ, vai fazer a migração de modelo. É verdade, ainda não temos ainda a questão do investidor, mas ele vai aparecer também. Ele vai aparecer também, a gente tem que acreditar nisso. E se não aparecer, Fogão, sinceramente, se não aparecer, o Botafogo precisa ainda mais da gente. Porque a gente não tem que ficar esperando mecenas, a gente não tem que ficar esperando o investidor multimilionário que vai chegar e vai mudar a vida do Botafogo. Se a gente fizer a nossa parte, o Botafogo consegue gradativamente ir caminhando na direção que a gente deseja. 2022, conforme o próprio Jorge Braga falou, vai ser um ano muito desafiador. A gente não pode se iludir, achar o contrário disso. Até maio de 2022, o Botafogo tem receita de Série B. Isso significa dizer, Fogão, que a gente não pode esperar, nessa virada de ano, grandes contratações. Achar que o Botafogo vai sair contratando todo mundo que quiser. Não é assim. A gente vai ter uma dificuldade para montar o time. A gente vai precisar fazer um mapeamento de mercado muito correto. A gente vai precisar selecionar corretamente os jogadores que têm que permanecer e aqueles que a gente vai falar muito obrigado, mas agora a gente vai seguir cada um na sua direção. Renovar por gratidão não adianta. A gente já fez isso, por exemplo, em 2015, quando a gente conquistou o acesso, foi campeão da Série B, renovamos com diversos atletas por gratidão. E no fim das contas, em 2016, estávamos brigando ferrenhamente contra o rebaixamento. É verdade, no fim da competição, terminamos em quinto. Mas cá entre nós, aquela arrancada nunca esteve planejada. Ninguém poderia imaginar que aquilo aconteceria. Então o Botafogo precisa agora, para 2022, fazer um grande trabalho. Mas ele também precisa da gente. E a gente precisa entender isso o mais rápido possível. Que a gente pode sim fazer a diferença. Porque nós somos o Botafogo. Nós somos o Botafogo. Ah, o Botafogo vai virar clube empresa. Ah, de repente pinta um grande investidor. A gente vai passar a ter um Botafogo mais estruturado. Mas independente de tudo isso, a presença da torcida é que vai fazer a diferença. É a torcida comprando produtos oficiais, fazendo camisa 7, engajando nas redes sociais, mostrando que apesar da nossa torcida não ser a maior do país, estamos sempre lá, presentes pelo Botafogo. Porque isso faz a diferença para conseguir bons patrocinadores, para atrair mais profissionais qualificados para o Glorioso, para que a gente possa elevar o poder de arrecadação do clube. Eu já cansei de falar aqui no Fala Fogão. Eu acredito, realmente acredito, que o Botafogo tem a capacidade de faturar acima dos 300 milhões de reais por temporada. Eu acredito nisso. Acredito de verdade. Só que isso só vai acontecer se a gente estiver lá. O Botafogo não vai chegar no nível de faturamento tal se a gente não estiver presente. Se a gente não fizer o sócio-torcedor contribuir com o Território Alvinegro para a estrutura melhorar e a gente ter a capacidade de atrair melhores profissionais, quando você chegar para um jogador mais renomado e falar assim, cara, quero contratar você para o Botafogo. Como é que é a estrutura do Botafogo? Bom, não é aquilo e tal. A gente pode mudar isso. A gente pode mudar isso. Imagina como é que é para um jogador que passou sua carreira na Europa falar assim, bom, o Botafogo quer me contratar. Deixa eu ver as instalações do Botafogo. As instalações do Botafogo, eu já falei aqui, são funcionais, são honestas, mas abaixo daquilo
que a grandeza do Botafogo pede. E a gente pode mudar isso. A gente muda isso com o território alvinegro, a gente muda isso com o sócio-torcedor, a gente muda isso de diversas maneiras, estando sempre presente. A mudança no Botafogo, ela passa sim por uma mudança de modelo de gestão, conforme a gente está vendo, e o Jorge Braga é o cara que está liderando esse processo de mudança, óbvio, com o respaldo do presidente, do Césio Melo, e do vice, o Vinícius Assunção, porque eles ali na parte política têm que blindar o Jorge Braga e toda a sua equipe, porque a gente sabe que ambiente político é uma desgraça, sempre tem alguém querendo ali tumultuar nos bastidores, mesmo que isso não apareça para o público, né, para a torcida. Então assim, os dois ali blindando os profissionais, e os profissionais fazendo aquilo para o qual foram contratados. Então a gente tem que entender esse processo de mudança. Mudança. Vem a SAF por aí? Sim, vem a SAF por aí. A Sociedade Anônima do Futebol. A Botafogo S.A., ela vai ser constituída. A gente ainda não tem investidor, mas a SAF, que é o primeiro passo, será constituída. Isso é um passo importante. Teremos as famosas movimentações de mercado que vão agitar a torcida, com quem vai ficar, com quem vai sair, com quem vai retornar? Sim, também teremos. É o caso do Marcinho e do Luiz Fernando. O Marcinho está no Vitória, Luiz Fernando no Grêmio. Ambos devem retornar a menos que surja a proposta. Temos a possibilidade da permanência do Barreto, a tentativa de permanência com o Oyama, o Pedro Castro, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com ele. Mas vai acontecer principalmente certas movimentações que de repente no primeiro momento, Fogão, não vão ser do nosso agrado. E eu não vou mentir pra você, isso vai acontecer com toda certeza. Nem todo jogador que o Botafogo for anunciar vai ser do agrado da torcida. Por conta disso, a gente tem que se afastar do glorioso? Não, de maneira alguma. Porque o Botafogo somos nós, gente. O Botafogo somos nós. Você vai ser Botafogo independente de você gostar da contratação A ou B. Independente do Botafogo perder ou ganhar, você continua sendo Botafogo. Então, já que a gente é Botafogo, independente do que aconteça, independente do nome que vai ser anunciado, da renovação que vai ser feita, que a gente esteja lá. Porque estando lá, a gente tem mais voz. A nossa voz tem mais peso. A gente pode influenciar o destino do Botafogo. É só você pegar o que aconteceu na Série B. Quem é que fez a pressão para a saída do Chamusca? A torcida. A torcida que o tempo inteiro cobrou a diretoria, falando: isso não é Botafogo, os resultados que a gente está tendo na Série B não representam o Botafogo. E por conta da pressão da torcida, por conta dessa voz do torcedor, a mudança aconteceu. E se hoje a gente pode estar falando aqui, o Botafogo terminou essa Série B 21 pontos à frente do Vasco, 22 pontos à frente do Cruzeiro. Numa super Série B, o Botafogo foi super, mesmo que de maneira tardia, mesmo que com um pouquinho de atraso. Ainda bem, e graças a São Nilton Santos, isso aconteceu. Ainda bem, e graças a São Nilton Santos, Anderson Moreira e companhia fizeram um grande trabalho. E ainda bem, graças a São Nilton Santos também, o Botafogo é gigante e mostrou isso nessa super Série B. Numa super Série B que tinha Cruzeiro e Vasco, o Botafogo foi o único que subiu, colocando essa vantagem perante os adversários. Então a gente tem que falar o quê? Nós estamos aqui para poder ajudar o Botafogo a crescer. Todos nós precisamos entender de uma vez por todas. O Botafogo precisa da sua torcida. E no fim das contas, Fogão, é sempre importante a gente lembrar. O Botafogo, a instituição Botafogo de Futebol e Regatas, estará aqui muito depois de todos nós termos ido embora. Porque a gente tem que lembrar, a vida é uma festa que um dia chega ao fim. O Botafogo vai seguir. Então, enquanto a gente estiver aqui, ao lado do Botafogo, que a gente possa usufruir de cada instante, seja na alegria, seja na tristeza, seja no momento de felicidade, no momento de dificuldade, que a gente saiba aproveitar cada instante do que significa ser Botafogo, porque esse sentimento, sem sombra de dúvida, ninguém entende. Quero saber sua opinião sobre tudo isso, Fogão. Quero saber se você vai estar presente ao lado do Botafogo em 2022 o tempo inteiro. Isso é um casamento. E no casamento a gente tem que estar lá, certo? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E, obviamente, se inscreva no canal se não for inscrito, porque a sua participação aqui no Fala Fogão é absolutamente fundamental. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.